botar o tempo. Eu aviso, vocês gostam de botar o tempo? Pode ser. Diferença. À vontade, cara. Por uma gentileza, né? Somente por uma gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Muilaert, é um prazer muito grande ter sido convidado para presidir e coordenar essa mesa de trabalhos que vai abordar um tema importantíssimo, que é uma questão ainda em aberto, que suscita enorme controvérsia e que tem a ver com a contribuição que a tecnologia pode dar no campo da ciência jurídica, da ciência penitenciária e, ao mesmo tempo, dos limites éticos, jurídicos e políticos que devem ser impostos a essas novas facetas da tecnologia. A questão é fundamental e o tema me é muito caro. Quando procurador do Estado, eu cheguei a dar um parecer entendendo que é inconstitucional o interrogatório através de videoconferência. E o grande subsídio que havia à época para o tema era justamente um parecer de um dos nossos palestrantes, que é o Dr. Carlos Veis. Dr. Carlos Veis, que além de ter sido ilustre colega da Procuradoria-Geral do Estado, hoje é o Corregedor-Geral da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, é um homem que tem grande afinidade com os ideais de defensoria pública e de exercício amplo do direito de defesa, que integra o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça como membro efetivo e que, além disso, preside o Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo. Tem inúmeros trabalhos publicados e aqui no meio do IBCCRIM e no meio jurídico, não precisa de apresentações, porque todos conhecem o trabalho do ilustre Dr. Carlos Veis. Nós temos também, para enriquecer o debate, a presença do ilustre Dr. Pedro Bodet. Dr. Pedro Rodolfo Bodet de Moraes, que se veste como advogado, pensa como advogado, mas não é advogado. Ele é doutor em Sociologia, fez seu doutorado no IUPERJ, no Rio de Janeiro, coordena o Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, na qual é professor, é membro titular do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná e tem inúmeros artigos e livros publicados, cuja preocupação central é sempre a questão da violência, a questão dos direitos humanos e essas questões bastante ligadas ao nosso tema e ao nosso assunto. Só a presença dessas duas ilustres figuras já garante aqui a qualidade absoluta do nosso debate num tema que é absolutamente palpitante. A mesa vai ser secretariada pela ilustre doutora Mariângela Gama de Magalhães Gomes, que tem aqui uma série de atribuições que aliviam em muitas tarefas do presidente, e
essas tarefas, aliás, que eu estou procurando cumprir aos poucos, dando início aos trabalhos, anunciando o tema da palestra e apresentando os palestrantes. Aí eu tenho que informar os senhores que as perguntas devem ser feitas por escrito e entregues aos recepcionistas da sala. Como nós somos a favor da interpretação flexível, se houver um tempinho, a gente até pode fazer perguntas ao microfone, se houver possibilidade. E eu, imediatamente, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao nosso sociólogo, antropólogo e jurista, sem ser advogado, doutor Pedro Baudet. Eu fugi da Faculdade de Direito há 25 anos atrás e fui para as ciências sociais, mas, pelo jeito, acabou virando um karma, né? Porque eu continuei nessa lida, estudando as instituições de formação jurídica, enfim. É um grande prazer poder estar aqui essa tarde. Agradeço as gentis palavras do Dr. Eduardo, os meus colegas de mesa, uma boa tarde, senhores e senhoras. Para mim é um prazer enorme participar de um evento como esse, que tem marcado e tem há algum tempo figura entre os mais importantes de sua área temática. Eu vou concentrar-me na discussão do monitoramento eletrônico, até porque agora o STF deu uma sentença, um parecer nisso, dizendo que não, ou seja, invalidando as audiências eletrônicas, mas as questões que eu vou colocar para o monitoramento eletrônico, elas se aplicam, porque eu estou pensando, como explicarei, em dividir a minha intervenção em 3 momentos. Falar exclusivamente do monitoramento eletrônico é apenas um deles. Assim, a minha comunicação será dividida em 3 momentos. Um, de uma análise mais ampla das atuais tendências de controle social. Depois, uma breve análise sobre o aspecto jurídico, ou melhor, de uma interpretação das possibilidades postas pela legislação que normatiza o uso e de como os usos do monitoramento eletrônico e como os efeitos dela derivados estão articulados às tendências sobre as quais iniciaremos nossa comunicação. Por fim, pretendo fazer uma análise sumária de algumas experiências de utilização dos referidos mecanismos de monitoramento em outras partes do mundo. Principio minha reflexão com uma provocação posta por um dos pais do pragmatismo norte-americano. Aliás, o pragmatismo me parece uma corrente muito pouco conhecida e muito confundida, uma visão negativa de que o pragmático é aquele que quer resolver as coisas de maneira mais rápida possível e da forma como que encerrando uma espécie de hiperrealismo nas soluções. O pragmatismo não é exatamente isso, não é isto. O pragmatismo é uma complexa teoria social, mas que tem como um grande destaque, eu devo buscar a resposta, o teste de validade de qualquer teoria ou ação são seus efeitos. Essa acho que talvez seja a grande lição ou a grande sugestão que o pragmatismo nos coloca. E quando eu falo de pragmatismo, eu estou falando basicamente de 3 grandes autores, o Peirce, o Dewey e o William James. No caso, a minha citação é do William James, que espero, no correr de minha disposição, fique claro porque eu introduzo assim a minha comunicação. James, em seu livro Pragmatismo, explica que, aspas, as ideias, elas próprias, são, senão, parte da nossa experiência. Tornam-se verdadeiras na medida em que nos ajudam a manter relações satisfatórias com outras partes de nossa experiência. Qualquer ideia que nos transporte prosperamente de qualquer parte da nossa experiência, ligando coisas satisfatoriamente, trabalhando seguramente, simplificadamente, economizando trabalho, é verdadeira por tudo isto, verdadeira em toda a sua extensão, verdadeira instrumentalmente. Na verdade, James pretendia, com essa formulação, estabelecer uma hipótese sobre o que é a verdade e a maneira como são construídas.
O que isto tem a ver, os senhores e senhoras devem estar se perguntando, com o tema desta mesa e da minha comunicação? Simples, pelo menos para mim. Medidas como o monitoramento eletrônico, seja lá como sejam implementados, têm amplo apoio popular, dentre outros elementos, dentre outras coisas, porque constituem-se como verdades, crenças, que, por sua vez, estão suportadas por e sobre um contexto sócio-histórico de recrudescimento da punição. Então, o que eu quero desde já dizer que, para a maioria, para o que muita gente prefere falar em senso comum, em razão prática, etc., eu estou dizendo que isso constitui verdades / crença, que as pessoas esposam pelo fato de que as vivenciam e elas, de alguma maneira, dão respostas ao conjunto de conhecimentos ou dão respostas associado ao conjunto de conhecimentos que as pessoas já dispõem. Tal dinâmica que acreditamos, desculpem, o recrudescimento da punição, reforçado pela mídia, a mídia é uma enorme criadora de realidade, e por diversas outras formas de senso comum. Tal dinâmica, acreditamos, tem íntima relação com o declínio, que dinâmica esta de recrudescimento do Estado penal e da punição. Tem relação, entendemos, com o declínio do estado de bem-estar, fonte produtora do sentimento de segurança, que é observável o declínio pela precarização das condições de vida e trabalho ou intensificação destas condições, ou intensificação da precarização em realidade como a brasileira, na qual o bem-estar pouco mais foi que residual. Então, a precarização das condições de vida e trabalho, assim como no acesso à saúde, educação e justiça. Ou seja, estou esposando uma grande tradição que discute o sentimento de medo e insegurança e que tenta explicá-lo a partir do declínio das condições de bem-estar social. O resultado líquido de tal processo de precarização é a emergência de um sentimento de insegurança generalizado que, como em outros momentos históricos, como nos ensina o historiador Jean Delumeau, na sua grande obra A História do Medo no Ocidente, com frequência se objetiva em figuras como a do crime e a do criminoso. Deixa eu explicar um pouco melhor. Normalmente, o que o Delumeau diz é que há um medo difuso em momentos de crise social e que, em outros momentos históricos, esse medo foi como que objetivado, porque nós não conseguimos ter o medo sem objeto é a ansiedade que gera angústia. Então, nós, por economia psíquica, acabamos localizando, objetivando o nosso medo em algumas coisas supostamente existentes, ou que supostamente seriam apontadas como as responsáveis pelo meu sentimento de insegurança. O Delumeau fala nas bruxas, no slam, no sobrenatural, no crime, enfim. É mais ou menos esse o processo que o declínio do estado de bem-estar, produzindo um sentimento generalizado de insegurança, faria com que nós objetivássemos ou olhássemos para o crime e para o criminoso como se fora única e exclusivamente o motivo da nossa ansiedade. Este medo, que Zygmunt Bauman explica, é um recurso renovável, naquele belíssimo livro chamado Europa e no outro chamado Medo Líquido, é um recurso renovável que movimenta aquela indústria de controle do crime que já havia sido muito bem definida por Neil Christie, no grande texto A Indústria do Controle do Crime. E aí eu faço uma pergunta: seriam as pulseiras os novos ornamentos que comporão a indumentária e a estética dos pobres? Que fazem parte da tal indústria de controle do crime? Eu não tenho dúvidas. O que esta dinâmica produz, a exigência de recrudescimento da crença punitiva como solucionadora do problema,
tem na sua mesma esteira a lei dos crimes hediondos, o RDD, as prisões para jovens de 18 anos, de 18 a 25 anos, essas cadeias que o governo federal vai criar, me parece que como uma resposta a algum caso de, aspas, menores, que acabam de cumprir a pena, a medida socioeducativa, a prisão para o jovem, e aí são avaliados como não tendo condições de sair do cárcere. Então, como me parece muito reacionário para o governo tentar ampliar, reduzir a maioridade penal, o que ele faz é criar presídios para onde irão parte desses jovens, que sairão diretamente da medida socioeducativa para prisão de adultos. No geral, mais do mesmo, mais prisão, mais polícia, e por mais que seja a repetição de práticas que já demonstraram ineficazes, porque não diminuíram os delitos. Pensem na lei dos crimes hediondos, que não diminuiu aqueles delitos que passaram a ser qualificados como tal, que prometiam controlar, nem diminuíram a sensação de insegurança. É interessante pensar que o recrudescimento não aumenta a sensação de insegurança. Então é ineficaz, essas medidas são ineficazes porque elas nem conseguem controlar o delito, nem aumentam a sensação de segurança. Todavia, por que as pessoas continuam exigindo isto? Por que as pessoas continuam exigindo mais do mesmo? Questão relativa, questão de crença, questões relativas à constituição das nossas verdades. Com isto, podem, senhores e senhoras, estar pensando que coloco-me como um crítico essencialista do uso dos instrumentos de monitoramento eletrônico. Mas não é bem assim. Não que eu tenha simpatia pela sofisticação tecnológica penal, mas pelo simples fato de que o monitoramento eletrônico poderia funcionar para reduzir danos da prisão e do encarceramento. Desculpe. Quero destacar que utilizo o termo redução de danos da mesma maneira que aqueles que lidam com comportamento de alto risco. A redução de danos surge como uma proposta de tratar indivíduos que têm o chamado comportamento de alto risco, seja ele em relação a álcool e direção, drogas de direção, drogas injetáveis, relações sexuais sem uso de camisinha, enfim. Então, existe uma coisa chamada redução de danos, que é o seguinte: cada passo que eu dou, se o indivíduo pode ser, ao invés de se drogar com seringas que ele vai partilhar, pode utilizar seringas novas, é redução de danos. Se ele pode usar drogas em um espaço protegido, de maneira que ele não seja uma ameaça para ele e para os demais, é redução de danos. Então a redução de danos joga de forma muito pragmática e não com um suposto moralismo que as medidas, que as políticas unicamente repressivas acreditam. Creio que a opção pelo encarceramento, da maneira como vem sendo feita, de forma hiperinflacionada, na expressão de Ludovic Vacan, corresponde a uma voragem, a quase um comportamento adito de nossa sociedade. Não só da nossa sociedade, porque essa não é uma tendência somente brasileira. Quase um comportamento adito, apesar, repito, de sabermos os danos da prisão. Você pergunta para as pessoas como é que se deve combater o crime, elas dizem mais polícia, mais do mesmo. Mais polícia, mais prisão. Aí você pergunta, você acha que a prisão recupera alguém? Não. Todas as pesquisas mostram isso. As pessoas não têm a menor dúvida que a prisão não melhora ninguém. Aliás, esse termo ressocialização, ele causa arrepios a um sociólogo. Porque o que acontece, e nós sabemos disso há muito tempo, é que a prisão socializa em dois lugares. No mundo da prisão, o indivíduo aprende a ser preso,
e no mundo do crime. Por isso é que no mundo anglo-saxão se prefere falar em reintegração, readaptação ou algo que o valha. Então, parece que o comportamento da nossa sociedade ela é um comportamento semelhante a dos toxicômanos, porque exigem sempre mais, o encarceramento ocupa cada vez áreas maiores do controle social atualmente existente, sem que produza os dois efeitos mínimo que dele se esperam: controlar o crime e aumentar a segurança. Não se produz isso. Mas as pessoas continuam pedindo mais prisão. Por quê? James nos ajuda a explicar isso. Porque estamos como que encerrados em nossas verdades. O Thomas Kuhn falaria em paradigma. Temos uma maneira, que é uma maneira de ver problemas e a solução desses problemas. Encontramos amarrados nesse processo. Assim, o monitoramento eletrônico poderia funcionar como um processo de redução de danos. Para reduzir os danos do encarceramento, colocando alguns tipos de condenados à pena de reclusão à opção pelo monitoramento. Eu não vou entrar aqui na questão que me parece que para mim tem sido fundamental, relativa à necessidade de descriminalizar determinados atos, de descriminalizar determinados atos, como foi feito agora, de forma um tanto quanto tímida, com o porte de drogas ilegais. Mas não só isso, eu pensaria num conjunto de outros atos, ou a utilização de penas alternativas à prisão. Não vou entrar nessa discussão, mas parece que o monitoramento poderia, então, ser uma opção quando as pessoas não tivessem escolha. Ou seja, pudesse ser dada às pessoas a escolha entre o encarceramento ou o monitoramento. Mas tudo indica que não é esta a direção do atual projeto. Para tanto, utilizar-me-ei da competente e lúcida análise da doutora Lúcia Belloni Dias, minha colega no Conselho Penitenciário e membro da Comissão de Estabelecimentos Prisionais da Ordem, lá Seção Paraná, que, em parecer elaborado a pedido da presidência daquela seccional da Ordem, e após uma detalhada análise do referido projeto de lei, opinou que, vejam isto, e claro, eu estou invocando a doutora Lúcia, porque ela tem muito mais competência para falar sobre isso do que eu. O projeto pretende inserir o monitoramento, e o projeto está aqui, pretende inserir o monitoramento eletrônico nas fases últimas da execução penal, justamente quando o indivíduo condenado já alcançou, pelo seu mérito e por previsão legal, o retorno a diversos direitos. Assim, o projeto apresenta-se inconstitucional, prosfere o direito de ir e vir, já readquirido pelo cidadão no regime aberto e livramento condicional, apenas com algumas limitações, e temporariamente readquirido pelo cidadão autorizado a sair temporariamente quando cumpre pena em regime semiaberto. Há de se constatar a total incongruência, continuo lendo o parecer da doutora Lúcia, há de se constatar a total incongruência entre a justificativa apresentada pelo legislador e as alterações que efetivamente pretende-se impor à sociedade. Aponta o legislador números de presos do sistema prisional brasileiro e de mandatos de prisão a cumprir. Afirma que a realidade apontada configura uma clara falência do sistema punitivo. E daí deriva a proposição de que o monitoramento pretende aliviar o sistema carcerário inflacionado. Ocorre que o monitoramento eletrônico só serviria para desafogar o sistema prisional tradicional se utilizado como substitutivo da própria pena privativa de liberdade. Sem adentrar-se no mérito de se referir à medida, seria possível. O certo é que os beneficiários do Instituto do Livramento Condicional, do regime semiaberto e do regime aberto já se encontram em liberdade ou semi-liberdade. O monitoramento eletrônico, na forma como apresentada, só alcançará o condenado que já conseguiu,
por mérito, bom comportamento e cumprimento de certo lapso temporal da pena, obter os benefícios. Referidas pessoas, por seu próprio mérito, já saíram das estatísticas dos que lotam as penitenciárias e as cadeias públicas. É claro, já pelo menos deveriam, teoricamente, ter saído, mas nós sabemos que o número assustador de pessoas que ainda continuam encarceradas, apesar de já ter direito a qualquer um desses benefícios. Assim, resta claro, conclui a doutora Lúcia, que, para os fins apresentados como justifica o projeto, a alteração legal pretendida não servirá. Esse texto está disponível no site da Ordem, o parecer íntegra da Ordem Seccional Paraná. Ou seja, desta maneira, o mecanismo de monitoramento eletrônico insere-se sim naquele contexto a que nos referimos, a saber, o de recrudescimento da punição. Então, vejam, tudo indica que o monitoramento eletrônico, ele, por esse conjunto de elementos que nós aqui citamos, ele funcionará como um intensificador, de todo o processo de controle social perverso. Ou seja, se nós pensamos que há duas possibilidades de controle social, um pela implantação do estado de bem-estar ou do acesso ao bem-estar, e outro por intermédio da repressão penal policial, o monitoramento eletrônico acabará servindo aos intentos do segundo, que eu tenho chamado de controle social perverso. Por quê? Se o controle social, ou seja, se regras de comportamento, costumes existem em toda e qualquer sociedade, nestas sociedades, essas formas de controle visam necessariamente o bem comum. No nosso caso, o controle social, que eu denomino como perverso, ele visa garantir privilégios. E, por isso, ele precisa de mais prisão, mais repressão. Repito, não há nenhum essencialismo, eu não tenho nenhuma posição, não tenho simpatias, mas também não veria como um grande mal, veria, ao contrário, como um processo de redução de danos, ter o monitoramento eletrônico para esses casos em que a pessoa escolheria entre o encarceramento ou o monitoramento. Não é isso, no entanto, como explica o parecer da doutora Lúcia Belloni, que se coloca. Vejamos, por fim, alguns aspectos históricos relativos à eficácia a eficácia do monitoramento eletrônico na experiência de outros países. Os primeiros estudos sobre monitoramento eletrônico surgem nos anos 60 nos Estados Unidos. E naquele mesmo país é posto em prática no início da década de 80. Se os senhores e senhoras lembrarem, o início da década de 80 é exatamente o momento da hiperinflação penal, do início da hiperinflação penal. Então, atentem, e vocês verão o caso inglês. Tanto no caso norte-americano, como no caso inglês, como será visto, o monitoramento eletrônico não serviu para esvaziar prisão. Ficou como um plus no processo de controle social perverso. E, então, nos Estados Unidos, no começo da década de 80, e na Inglaterra, em fins daquela mesma década. Reis, em um artigo no qual compara as realidades inglesa e sueca, chega às seguintes conclusões. Para o caso inglês, 14 anos depois de introduzido, são vários elementos que esse autor, o Carlos Santos Reis, coloca, mas eu vou destacar 3. 14 anos depois, que é o período que ele analisa, da introdução do monitoramento eletrônico, não foi observado um declínio da superpopulação carcerária, nem diminuição dos custos. Ao contrário, observou-se, outro sim, um aumento dos gastos. Sabe por quê? Porque
aconteceu como no caso da privatização das prisões, acaba, como são medidas tomadas no interior de processos de controle social perverso, repito, que visam a manutenção de privilégios e não a produção do bem-estar social. Só para que os senhores e senhoras tenham ideia, há algumas pesquisas que tentam demonstrar o que faz as pessoas sentirem-se seguras. Uma pesquisa clássica estuda o caso europeu, 10 países, e descobre que não são os países onde há a maior taxa de crime em que as pessoas sentem-se mais inseguras. São os países em que as pessoas... Aí tentaram entender por que isso, e descobrem o seguinte: os países onde você pode ver uma taxa de crime, claro que estamos falando de taxa de crime europeias, que não tem nada a ver de homicídio, com as brasileiras, né? Mas ainda assim, olhando para países onde os crimes violentos e os homicídios eram maiores, observava-se que as pessoas sentiam-se mais seguras na medida em que tinham dois elementos fundamentais: acesso ao bem-estar, porque a sensação de segurança, segundo essa tradição que eu esposo, ela deriva de eu me sentir protegido, de eu sentir-me protegido. Ou seja, seguro é uma palavra que tem a mesma origem da palavra sem medo. E confiança na polícia. Bem, nós não temos nenhum nem outro. E eles se justificam pelo fato de que, repito, a nossa história social, a história do Brasil, é uma história de manutenção de privilégios, e para isso eu preciso de um sistema de justiça criminal estritamente repressivo. Por isso precisamos ficar o tempo inteiro inventando formas mais duras, lei dos crimes hediondos, que não deu resultado, RDD, que não, a discussão se é constitucional ou não, enfim, e na prática não tem efeitos, não tem dado resultado, ao contrário, tem servido, como nós sabemos, para que as grandes facções criminosas se fortaleçam. Mas as pessoas acreditam, passam a pedir, repito, mais do mesmo, exatamente porque não tem outras possibilidades, não enxergam outras possibilidades. Então, no caso inglês, não foi observado um declínio da população carcerária, nem diminuição dos custos. Tendem a substituir o monitoramento eletrônico penas como a prestação de serviços comunitários, que têm demonstrado, esta sim, impactos positivos em sentenciados a aquele tipo de pena. Nós temos uma pequena pesquisa no Paraná que mostra que as pessoas que, como pena alternativa à prisão, acabaram cumprindo, prestando serviços comunitários, tiveram um nível de não reincidência altíssimo. No caso dos casos que nós pudemos acompanhar, só quem... Era impressionante os casos, claro, a gente está falando também de delitos de menor potencial ofensivo, mas os únicos em que se observou um retorno à atividade criminosa foi o caso de tráfico de drogas. Então, tende a substituir o monitoramento pela prestação de serviços. E, principalmente, diz ele, a ampliação da privatização do sistema de execução da pena. Muito rapidamente, no caso sueco, as coisas parecem terem sido mais positivas, principalmente porque ele parece ter sido, de forma mais efetiva, uma opção ao encarceramento. Eu não tenho muito mais informações que isso, nenhum artigo nos dá essas informações, mas parece que no caso sueco, sim, trocou-se o monitoramento pelo encarceramento. E o outro dado é que manteve o setor público na supervisão do processo e da execução da pena. Para concluir, não podia deixar de falar do assunto do momento, o filme Tropa de Elite. Não é isso? A visão cinematográfica do livro A Elite da Tropa. Tem demonstrado como um enredo feito para criticar a violência e a ineficácia policial, sim, vale a pena ler o livro, né? O filme eu não tenho certeza, vale a pena ver também, mas enfim, o livro mostra lá os dois capitães do BOPE
que eles tinham a ideia de que ao matar traficantes eles acabariam com o tráfico. E eles dizem, esse nosso processo de uma ultraviolência, de eliminar, acabou gerando grupos de criminosos absolutamente violentos que passaram a se armar até os dentes, aprender técnicas de guerrilha e que hoje fazem frente ao BOP. É isso que nós estamos observando, por exemplo, no complexo do Alemão. Então, um filme que foi feito, e eu acho que o filme permite tanto observar isso, uma crítica à violência e à ineficácia policial, está sendo reinterpretado e também o filme permite crer, permite ver também essa reinterpretação, ou seja, ele permite essa reinterpretação por setores médios como um exemplo de uma boa polícia. Não esquecendo que a polícia ali apresentada é um pouco mais que um grupo de extermínio. Não, um pouco mais não, um pouco pior, porque é ligado ao Estado. O que eu estou dizendo? Que as pessoas, de maneira geral, que há um grande senso comum punitivo, que faz parte da nossa cultura, até que nos atinja, que exige, nós estamos aqui discutindo o monitoramento eletrônico, as pessoas estão pedindo a pena de morte. Nós estamos aqui discutindo audiências, estamos aqui discutindo, e as pessoas estão pedindo prisão perpétua, exército na rua. Ou seja, a sensação de insegurança é tamanha que qualquer semente que diga vamos controlar da forma mais perversa possível, tende a vicejar. Isso demonstra o nível em que parte da população encontra-se em relação ao problema da segurança e insegurança pública. Será que o monitoramento eletrônico não passará a fazer parte deste estoque de verdades e técnicas que são percebidas como positivas simplesmente porque não conseguimos pensar diferentes? Eu concluo a minha comunicação invocando novamente o filósofo William James. As verdades têm, de uma vez por todas, um instinto desesperado de autopreservação e o desejo de extinguir o que quer que as contradiz. Espero realmente que a atual verdade, fundada na intensificação da punição, o que levaria a um uso perverso do monitoramento eletrônico, ou seja, diferente de reduzir danos da prisão, possa ser falseada, que essa verdade possa ser falseada. O que está em jogo, parece-me, é a possibilidade de pensarmos formas mais democráticas e justas de controle social, contrariamente à tendência existente. Era isso, muito obrigado. Em nome da diretoria do IBCCRIM, eu agradeço a participação brilhante e entusiasmada do eminente Dr. Pedro Moder e vou passar a palavra, desde logo, ao Dr. Carlos Veis. Lembrando que os senhores, se tiverem dúvidas, provocações, indagações, podem começar a escrever seus papeizinhos para encaminhá-los à doutora Maria Ângela. O Dr. Carlos Veis, lembrando, é hoje o Corregedor-Geral da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, integra o Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, preside o Conselho de Comunidade da Comarca de São Paulo em meio a inúmeros outros títulos, publicações, atitudes que são de todos conhecidas. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao eminente Dr. Carlos Veis. Muito boa tarde a todos e a todas que me dão a honra da presença aqui. Gostaria de saudar a doutora Maria Ângela, o doutor Eduardo, o doutor Pedro aqui, que compartilham essa mesa de reflexões, e novamente agradecer em nome deles o convite gentil e prazeroso do IBCCRIM para que estivesse aqui no 13º Seminário Internacional. Também gostaria de fazer uma saudação especial a todos os meus colegas defensores públicos. Eu fico muito feliz sempre de estar com vocês aqui, na carreira, nas nossas lutas pela implementação da Defensoria Pública nesse Estado. Como o doutor Pedro já falou bastante sobre o monitoramento eletrônico, eu vou começar falando sobre a questão da videoconferência. Mas não é uma questão sepultada, de forma alguma.
há um projeto de lei que já passou pelo Senado, já passou pela Câmara, onde sofreu alterações e regressou em março deste ano ao Senado Federal. Então, corre-se o risco sério da sua aprovação. E a aprovação, como os senhores sabem, que leram o acórdão produzido nos autos do habeas corpus número 88914 de São Paulo, há vários ministros, o ministro Peluso, acho que já demonstrou que entende inconstitucional a videoconferência, mesmo que regulamentada de maneira federal, pois aqui, lembrando, tratava-se de um habeas corpus contra uma videoconferência baseada numa lei paulista, né? Mas houve ministros que entenderam apenas no aspecto formal que uma lei estadual não poderia regulamentar a matéria de processo penal. Então, ainda há muito que se debater a respeito do tema. Então, antes de abordar esses aspectos específicos, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre algumas causas próximas e até algumas um pouco mais distantes dessa situação. Porque quando nós nos colocamos, e já adianto, tem um parecer nesse sentido, aliás, muito obrigado, lembrado pelo doutor Eduardo, que para mim é uma honra que você tenha utilizado o meu parecer, né? A respeito do tema, parecer que eu produzi, aliás, justiça seja feita, em conjunto com a doutora Ana Sofia Schmidt Oliveira, Ana Sofia Schmidt, né? Que era minha parceira no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma pessoa espetacular, a gente sente falta dela na Defensoria Pública, ficou, para a sorte dos procuradores, na PGE, enfim, é uma pessoa de elevado conhecimento. E quando nós pensamos no tema, quer dizer, quando estávamos debatendo o tema lá atrás, se não me engano, em 2002, a gente foi forçado a fazer essa reflexão. Então, por que essa reflexão se torna importante? Porque se colocar hoje contra a tecnologia, já nos coloca no papel de jurássicos, né? É comum até essa expressão, já vi acórdãos dizendo, isso é jurássicos, as pessoas que... Ficou bonito depois de filme, né? Depois ninguém sabia o que era Jurássico, né? Aliás, se a gente perguntar aqui qual é a época do Jurássico, eu também não sei quantos milhões de anos atrás. Jurássico virou um genérico para ultrapassado, antiquado, uma coisa meio como se fosse um dinossauro, né? Alguma coisa que já devia ter sido extinto. Quem sabe que era um meteoro na minha cabeça e eu, um dinossauro jurássico, também sou extinto de uma vez, né? Então nós somos alcunhados de jurássicos por alguns acórdãos que a gente vê na defensoria, de desembargadores que se sentem acima do bem e do mal para utilizar uma pleiade de adjetivos bastante pesados que normalmente a gente não utilizaria nem com os nossos amigos, muito menos com os nossos inimigos. Mas, jurássico é o mínimo, e aqui cabe pensar se realmente essa onda tecnológica se aplica ao direito penal, se aplica à execução da pena e como se aplica se for o caso. Então, em primeiro lugar, é bom a gente tirar um pouco esse peso. Não é porque a tecnologia existe e seduz que ela deve ser utilizada. Hoje o poder de sedução da tecnologia é enorme. Basta abrir qualquer jornal e existem dezenas de anúncios. Compre telefones celulares que falam sozinhos, saem andando atrás de você, dizendo, olha, tem uma ligação. Né? No celular você pode colocar a foto do seu filho, o toque é o latido do seu cachorro. E para não falar, Bluetooth, tem umas coisas novas aí que a gente nem sabe pronunciar direito e que vão invadindo a cada ano. Isso seduz muito, né? A questão da videoconferência, então, ela entra. Até pouco tempo, um notebook era um artigo de... né? Refinado. Hoje abre Casas Bahia, vende notebook, né? Está no jornal de hoje. Então, o que acontece hoje, a tecnologia, ela seduz, ela é sinônimo de status, ela é sinônimo de afirmação. Ela tem um valor positivo, muitas vezes positivo. A tal tecnologia que hoje está ao acesso, né? Está ao alcance de qualquer um de nós. E mesmo pessoas que ganham menos do que nós, hoje têm acesso à tecnologia, ao século XXI, coisa que há 10 anos era impensável, né? Muito bem. E, de repente, nós, os jurássicos, nós nos colocamos contrariamente a essa tecnologia. Como não vão aceitar monitoramento eletrônico via satélite? Que beleza, GPS, né? Isso seduz inicialmente, quer saber em tempo real. Quando a empresa que fala do monitoramento eletrônico fez uma apresentação para nós em Brasília,
mostrou em tempo real onde estava a pessoa que estava experimentalmente usando aquela pulseira. E usou, inclusive, aquele Google Earth, né, que é a Terra. Então você podia localizar. É sensacional, né? Parece um videogame em tempo real. Só que a vida não é videogame, né? A vida, ela é real. Ela não tem game over, é uma vida só, com todos os impactos que isso pode causar individualmente na pessoa e coletivamente sobre a sociedade, né? A gente quer uma sociedade do controle ou a gente quer uma sociedade da liberdade? Então são essas reflexões iniciais que são muito importantes. Voltando ao tema da teleaudiência, né? Ou seja, a sedução de se poder falar com uma televisão, sendo que não é só como a gente, quando fala o Jornal Nacional e o William Bonner fala boa noite, e milhões de pessoas no Brasil respondem boa noite, né, para a televisão. Quem já não fez isso aqui, né? Boa noite. Ah, opa, desculpa, é TV. Aqui nesse caso você fala com a televisão e a televisão responde, porque em tempo real você tem uma outra pessoa ali que está realmente te ouvindo e te vendo e trocando. Muito bem. Ah, que maravilha, nossos problemas acabaram, né? Não acabaram, eles estão apenas começando. Por que surge a videoconferência para fins de audiência criminal na nossa vida? Surge porque alguma coisa que a gente poderia chamar aqui no estado de São Paulo de apagão penitenciário, né? Sem querer aqui indicar eventuais culpados, coisas assim, o fato é que hoje o estado de São Paulo desenvolveu uma política de construção de presídios a centenas de quilômetros da onde estão sendo julgadas aquelas pessoas, né? E isso gera um problema sério de deslocamento das pessoas para os respectivos fóruns onde a audiência tem que acontecer. Então, este é o apagão penitenciário, né? Claro, a gente pode aqui lembrar, e aí eu não quero efetivamente marcar isso como uma responsabilidade, porque o administrador, às vezes, ele tem que resolver o problema. E se o problema é obter doações de terrenos em prefeituras, nos rincões do estado de São Paulo, no que hoje os presos chamam de Texas Paulista, né, que é aquela região de Presidente Prudente, aquele canto oeste do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo tinha dificuldades em construir unidades penais na Grande São Paulo, na Grande Campinas, na Baixada, porque as prefeituras não doavam terrenos, e aí teria que desapropriar, o que seria caríssimo, fora a mobilização intensa da sociedade, câmaras de vereadores aprovando leis. Aqui não tem FEBEM, aqui não tem presídio, lei municipal. Essa lei não vale nada, é papel, mas havia uma resistência muito grande com efeitos eleitorais importantes. São regiões densamente populosas, com imprensa muito viva, sociedade muito mais bem organizada do que no oeste, em pequenas cidades como Tupi Paulista. Quem já sabe? Alguém aqui sabia que existe Tupi Paulista em São Paulo? Nós da defensoria a gente sabe, que a gente vê os nossos presos de lá, né? Mas outras cidades que, nossa, impressionante, pracinha. Eu fico imaginando como é pracinha, deve ter uma pracinha e algumas casas em volta, e acabou a cidade, né? Então essas prefeituras, seduzidas por uma possibilidade de alavancamento da sua microeconomia local, uma economia estagnada, de um oeste que produz pouco, que tem conflitos de terra sérios, né? É seduzida pelo governo, está dizendo assim: olha, você me dá uma área aqui e eu vou trazer 1.500, 2.000 presos, vou construir aqui Serra Azul 1 e Serra Azul 2, ótimo. Esses presos consomem, né? O presídio consome, ele vai consumir, vai girar um pouco a economia local. Lavar a roupa do presídio, consumir gêneros de primeira necessidade, alimentos, as famílias dos presos vão vir visitar aqui os presídios, ótimo, isso vai gerar vai melhorar a economia. Isso tudo foi balela, na verdade, hoje temos, todos esses municípios estão extremamente arrependidos, temos artigos de jornal aí que comprovam, mas para a nossa realidade, o que importa é ver essa questão do custo. Então, São Paulo, a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, de Campinas e da Baixada Santista é a região onde se comete em disparado o maior número de crimes no estado, né? Tudo bem, há um número razoável de CDPs por aqui, mas a gente que trabalha com direito penal sabe que a pessoa, uma vez condenada, ela é remetida para o interior do estado, né? Mesmo que haja outros, e geralmente há outros processos em curso, na Grande Campinas, Grande São Paulo e Grande Baixada Santista. Então, ocorre o que aqui, um artigo que está no site
do governo, no site da própria secretaria, teleaudiências agilizam processos criminais. E diz aqui, houve em 2005 cerca de 124 mil deslocamentos de presos. Rodou-se mais de 3 mil quilômetros, números, né, sensacionais. Como se isso fosse uma realidade inexorável. Como se isso não fosse responsabilidade de ninguém. Né? Como se isso fosse um fato da vida ao qual a gente tem que fazer frente. Não é um fato da vida. Foi um fato criado por uma política que, de uma certa maneira, optou por uma solução. Eu não sei se não pensou, ou de qualquer maneira, não anteviu o que seria o problema natural, que era o do deslocamento do preso. Então, aí surge a questão, vamos usar a tecnologia. Evidentemente, não somos ingênuos, há empresas por trás disso. Né? Nos Estados Unidos, citado aqui pelo Dr. Pedro, existe uma enorme indústria da segurança que já chega ao Brasil com força. Então, também há um certo interesse econômico, até legítimo, de se vender uma solução desta natureza. Né? Apenas para também contextualizar, a gente tem números importantes aqui do aumento da população carcerária no período, o que forçou a Secretaria de Administração Penitenciária, além de implodir, felizmente, o Carandiru, bravos aí, o então secretário Nagashi, que comprou uma briga o qual nós apoiamos, né, contra o secretário de Segurança da época, que queria manter a casa de detenção. Mas com tudo isso, lembrar que a população carcerária do estado de São Paulo cresceu 300% em 12 anos. Né? 300% em 12 anos. Ou seja, a gente saltou de 31.933 presos em 95 para 126 mil em 2006, e hoje no estado de São Paulo a gente já está batendo cerca de 150 mil presos. Né? 150 mil presos no estado, distribuídos em 144 unidades penais. Muito bem, então aqui nós temos uma explosão penitenciária que gera uma determinada solução, um determinado caminho pelo governo do estado, que acarreta distância do preso, centenas de quilômetros da onde corre o seu processo, e aí então agora tem que deslocar esses caras, tem que gastar dinheiro com eles, enfim, e agora parece que até a culpa é nossa, dos jurássicos. Aí o resumo da ópera é que eu que sou jurássico. Eu nasci alguns milhões de anos à frente do que devia, e o maldito meteoro não me pegou, né? Eu não me pegou. Aqui o dinossauro Carlos Vez, né? Não sei qual seria o nome em latim, o maldito meteoro não pegou. Não, a responsabilidade efetivamente, em primeiro lugar, não é nossa. E é importante dizer isso para tirar um pouco o peso e colocar um pouco a discussão no plano em que ela deve se dar. Né? Ou seja, não há aqui nenhum problema com a tecnologia. Agora, há sim outros elementos importantes a serem levados em conta com o uso da tecnologia. Ou seja, o preso e o defensor do preso não são culpados por esse estado de coisas, não se opõem ao avanço da tecnologia. Não é isso. Então, é porque a discussão no Brasil, muitas vezes, ela se coloca de uma maneira ideológica. Ela se coloca, muitas vezes, com valores embutidos. E não se coloca com a pseudo-frieza que poderia ser colocada, a aparente frieza, e uma discussão. Bom, hoje nós temos um problema. Né? Agora, de quem é esse problema inicialmente? É do governo do estado, que gerou este problema. Ou seja, o governo do estado precisa encontrar uma solução que seja também uma solução consentânea com aqueles que sofrem mais a questão do problema, que é o próprio preso, que hoje fica distante da sua família, né? Distante dos seus contatos, fica isolado em rincões e, na verdade, acaba gerando um problema social secundário, que é o deslocamento dessas famílias. E hoje em dia nós temos novos bairros surgindo nessas pequenas cidades, que eram cidades com comunidades que todo mundo se conhecia, e hoje chegam pessoas estranhas a essa comunidade, porque, obviamente, as pessoas não conseguem se mudar, viajar 400, 500 quilômetros toda semana para visitar o preso, né? A mulher, os filhos, preso tem família, preso é gente, puxa vida, né? Então, as pessoas vão atrás. E o que acabou gerando essa coisa? O custo do qual nós estamos falando agora, esse problema processual, um problema social, está havendo um aumento dos índices de criminalidade nessas pequenas cidades, que obviamente as famílias vão para lá, já são famílias desestruturadas socialmente em São Paulo, já estão à margem da sociedade produtiva em São Paulo, chegam nessas cidades, que são cidades que têm uma economia muito tímida, evidentemente ali também não conseguem se inserir socialmente,
Há uma resistência também de inserção social, tá certo? Que são pessoas estranhas ao meio social, que vieram numa periferia de São Paulo e chegam para morar numa cidade interiorana, com uma cultura muito distinta da nossa, né? Então, e aí acaba gerando também tudo isso um problema. E o último problema dessa política equivocada do apagão penitenciário, o fortalecimento das facções criminosas, né? Porque até o secretário Nagashi enfrentou uma manifestação de centenas de familiares de presos na frente da secretaria, que ainda ficava ali na Avenida São João, e ele alardeou para os jornais: olha, isso aqui os ônibus foram alugados pelo PCC. E ele está certo, os ônibus foram alugados pelo PCC, porque o PCC aluga ônibus para levar os familiares de Sapopemba, da cidade do sei da onde, para Pracinha. Porque é evidente que uma pessoa que não ganha nada, e são os nossos clientes habituais da defensoria, que chegam com dinheiro contado para passagem de ônibus, não tem como ir até a rodoviária do Tietê e comprar uma passagem que custa lá, sei lá quanto, 40, 50 reais, 80 ida e volta. Isso é um orçamento semanal da família, né? Então é óbvio que nesse vácuo a facção criminosa cresceu, porque o Estado tratou o preso como se fosse uma coisa, né? Que é basicamente aquilo que não se faz quando se cuida de direitos humanos. Muito bem. Passando à questão das causas, que eu acho importante para a gente avançar, é a questão da tecnologia, né? Eu contei, quando eu estava fazendo aqui o levantamento, para falar para vocês hoje, essas reflexões, são 7 projetos de lei e um projeto de emenda constitucional, ou seja, 8 projetos de lei que eu pesquisei no site da Câmara, não sei se no Senado tem mais, acho que não, 8 projetos que estão ali ainda em curso, pendentes e tal, que são citados pelo site como prevendo alteração do Código de Processo Penal e da Constituição para videoconferência para fins de audiência criminal. Apenas um PL prevendo a videoconferência para o quê? Aula. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo no sistema penitenciário que o preso não estuda. Cerca de 80% dos presos são ou analfabetos ou têm o primeiro, o ciclo básico ali incompleto, né? Ou seja, são pessoas analfabetas. Todos nós sabemos quem são os presos brasileiros, não preciso aqui entrar em maiores detalhes. E um único projeto de lei que teve a brilhante, até cito porque vale a pena, né? É do deputado Carlos Nader, se não me engano aqui, Carlos Nader, do PL do Rio de Janeiro, tá certo? Que determina aqui essa questão da videoconferência para fins educativos, o que é utilizado amplamente pelos cursinhos jurídicos, e todos os próceres do mundo jurídico que pensam aqui, assessoram deputados, produzem artigos, ou já passaram, já assistiram aulas, chamadas aulas não presenciais, por videoconferência, ou até já deram aulas a convite dos cursinhos, mas não tiveram a ideia de utilizar isso para melhorar a vida do preso, para evitar que esse preso novamente volte, para reduzir danos, como falou o doutor Pedro aqui. Ou seja, vamos tentar ver se ensinamos um pouco das ferramentas básicas para a pessoa voltar para a sociedade e tentar se inserir nela diante daquilo que, digamos assim, nós entendemos como, a lei fala, produtivo, etc. Né? Ou seja, não, mas isso não. A tecnologia só é utilizada para punição. Né? Houve um artigo recente na Folha de São Paulo, da doutora Kenarik, né? Sensacional, em que ela alerta para isso, ela cita outras formas pelas quais a tecnologia poderia ser utilizada, né? Para melhorar o processo penal e também para melhorar a vida do preso, mas isso é esquecido. Por exemplo, por que nunca não se utiliza a mera gravação da audiência? Todos nós que trabalhamos com direito penal, especialmente na defesa, sabemos que há casos de juízes e promotores que tripudiam para cima de presos. Nós sabemos disso, isso ocorre, não estou generalizando de forma alguma, mas são casos importantes. E a defesa não tem recursos, tem que ficar lá o defensor brigando para consignar em ata que Vossa Excelência, Sua Excelência falou isso ou aquilo, não vai consignar. Então nós sabemos como o processo penal anda no Brasil, mas mesmo que não fosse para essa finalidade de garantir a lisura do tratamento das partes, mas que fosse, por exemplo, para facilitar, no caso, que ocorre com certa frequência, de o juiz ser
promovido, um outro assumir a causa, ele não vai ler no papel o termo de interrogatório. Ele pode ver uma gravação de um DVD, como foi aquela audiência. Também serviria em segunda instância, quando os desembargadores vão julgar uma apelação criminal, e ficar lendo papel, né? Papel é jurássico, mas nessa hora não é, né? Nessa hora papel é beleza, né? Quer dizer, o jurássico tem certo sentido, né? Então, por que não se usa um simples DVD que gravou aquela audiência criminal, que gravou a testemunha, e aí o desembargador vai ter quase que presencialmente, a nítida impressão daquilo que foi objeto da coleta de provas, mas não. O olhar da testemunha não se sabe, né? Toda aquela questão da linguagem não verbal, né? Que é tão importante para todos nós, né? Ela fica esquecida. Então a tecnologia não é utilizada para isso, não é utilizada para acelerar, né? Olhar uma audiência de 15, 20 minutos, meia hora, é muito mais e rápido do que ficar lendo autos e autos processuais. Mas nesse ponto a tecnologia não é utilizada. Então também aqui eu continuo dizendo isso. Quando se fala em Jurássico, quando se fala, não, mas espera um pouquinho, nós somos muito a favor da tecnologia, mas desde que respeitados, aí eu chego no outro ponto, desde respeitada a defesa. E acho que esse é o ponto central, porque aqui já vai avançando a hora, a gente fala e o tempo passa rápido, mas o grande ponto e o grande mérito que eu vejo na decisão do Supremo e do ministro Peluso, talvez mais do que todos os sensacionais argumentos que ele utilizou, é um voto ilustrado daqueles que dá gosto de ler, que se vão realmente, o Supremo Tribunal está se tornando um tribunal constitucional no Brasil. Essa nova conformação do Supremo tem trazido questões constitucionais profundas e estão sendo analisadas com mais profundidade, não é a quarta instância mais, isso é nítido. Agora, o mais interessante, o que eu acho, é o destaque que o ministro dá para a defesa. Porque muito se tem falado na teleaudiência do ponto de vista do juiz. Não, se para o juiz a presença do réu ali na sua frente é importante ou não, né? Ah, não, tem juiz que fala, não, mas eu posso aproximar até o nível da íris. É verdade, o sistema de teleconferência lá, a câmera, ela pode chegar até na íris do réu, sem que ele perceba. Então o juiz, se tiver conhecimento sobre o olhar, quiser focar o olhar do réu, ele pode, tudo bem, mas aqui nós não estamos mais preocupados com o juiz, nós estamos preocupados com, talvez, a principal pessoa no processo penal. Lembrando que a vítima está excluída do processo penal no Brasil, né? Tem um livro até da Ana Sofia sensacional sobre o tema. Mas é o réu. O direito penal é o direito garantista, né? O direito penal surge para a garantia do acusado, né? Não vou aqui chover no molhado, mas se esqueceu, a teleaudiência esquece. A teleaudiência, o grande problema dela é que ela é uma mera instrumentalização do formalismo necessário para punir alguém. É só isso. Ou seja, ela é o epíteto, ela é o ápice desse processo de despersonalização do direito penal. Um direito penal que deixa de buscar ali efetivamente a verdade real, garantindo para que se alcance a verdade real os direitos fundamentais do acusado, né, para que ele possa livremente falar e contestar as versões, especialmente num Brasil desigual como o nosso, em que o pobre já realmente é objeto de uma violência tão grande da justiça criminal. Então isso aí acaba. Eu acho que a videoconferência, então, bom, ótimo. Não só o réu não está presente, como agora a gente toca isso mais rápido e liquida a fatura. E o curioso, então, é que o ministro do Supremo, o Supremo, pela primeira vez, puxa um pouco o freio e fala, não, vamos olhar do ponto de vista da defesa. E aí é por isso que logo de cara, na ementa, né, diz aqui, ação penal, ato processual, interrogatório, realização mediante videoconferência, inadmissibilidade, forma singular não prevista no ordenamento jurídico, ofensas cláusulas do justo processo de lei, do processo of law, limitação ao exercício da ampla defesa, né, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica. Então eu acho que esse é o ponto central. E aqui eu chamo a atenção, desculpa se eu estou falando rápido, mas é que a gente tem muita coisa para trazer aqui. Eu queria novamente voltar para aquele texto que está no site do governo, aqui no sp.gov, Prêmio Mário Covas, Teleaudiência Agiliza Processos Criminais. Numa determinada passagem aqui,
o artigo fala o seguinte aqui: a modalidade provoca polêmica no meio jurídico, depois de 2 páginas, enaltecendo, ok? É na 3ª página, no fim. A modalidade provoca polêmica no meio jurídico, o que não surpreende os técnicos da administração penitenciária. Eles já sabiam que os jurássicos iam contra-atacar, né? A procuradora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, na época, né, o texto é um pouco antigo, coordenadora do Serviço Judiciário em São Paulo, tem críticas, e ela cita, ela fala que passei 10 anos fazendo audiência e posso afirmar que o contato pessoal com o réu é importante para a defesa, coisa que a gente já sabe, né, de longe, né? E aí cita-se aqui também o nosso querido colega defensor público Glauber Calegari, né? E que ele fala assim: o ambiente carcerário não é propício à livre expressão, e os agentes prisionais que cuidam dos presos ficam na sala de teleaudiência. Aí falando que o preso, que está lá no presídio distante, ele não tem tranquilidade para falar alguma coisa que poderia falar na presença do juiz. Isso aqui também para não dizer que, evidentemente, retirar o preso do local onde ele se encontra, colocá-lo numa sala de audiência que deveria ter muito mais garantias do que tem, porque a gente sabe que a sala de audiência, os PMs ficam ouvindo na porta. E se o preso, o réu, melhor dizendo, diz que foi maltratado, diz que no presídio tem corrupção, diz que no presídio ele é espancado, rapidamente ele vai sofrer a represália do sistema de justiça criminal. Mas, com maioria de razão, ele sofrerá essa repressão se ficar no presídio. Porque por mais que o sistema lá preveja que o juiz pode girar a câmera, pelo amor de Deus, ninguém aqui é criança, né? As paredes têm ouvidos, olhos, são transparentes, né? Isso foi citado. Agora, o curioso, então foi citado pela Ana Sofia a questão da dinâmica da audiência, que é atentatória para a defesa, né? Tem aquela história lá, só para quem não está a par do tema. Como é que funciona? Tem as câmeras, tem a televisão, que mostram reciprocamente, o juiz vê o preso vê o juiz, etc. E você está numa mesa de audiência, com aquele formato tradicional, e tem um telefoninho na sua frente. Pá. Toda vez que você quer falar com o preso, você pega o telefone e ele pega o telefone lá. Só que na mesma distância que eu estou aqui dos demais componentes da mesa, eu estou do promotor, que está sentado exatamente na minha frente, e o juiz aqui como a doutora Mariângela. E às vezes quero trocar uma informação confidencial com o meu cliente. Eu quero perguntar se aquela testemunha que ele está falando, olha, como é que é a sua linha de defesa, aquilo que você me falou, e esse documento, o que você tem para me dizer? Como é que faz? Não faz. Porque nada substitui o tete-a-tete que eu poderia ter aqui, com o meu assistido, o doutor Pedro, né? Poderia chegar para ele baixinho e falar: vocês ouviram? Vocês não ouviram o que eu falei para ele. Mas se eu tiver que falar num telefone, todos vão ouvir. Ah, mas isso é besteira? Não é besteira, porque no Brasil não se ouve a defesa. Então é revolucionário o que o ministro Peluso fez. Revolucionário. Porque se quer criar um sistema que seja tecnologicamente adequado às necessidades constitucionais, que se ouça a defesa. Por que não se ouve a defesa? Por que nenhum desses projetos de lei, por que esse projeto de lei 7.227B, que foi aprovado, é o que eu vou fechar agora, foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, não ouviram o CNPCP, não ouviram as defensorias, não se ouviu, que eu saiba, a OAB também. Não se ouviu as vozes da defesa. Então, desculpa, o processo legislativo, nesse caso, ele está eivado de nulidade, como a gente adora falar. Se pudesse anular, a gente anulava agora, né? Teria que impetrar aí um habeas corpus antilegislativo, porque ele é eivado de nulidade, porque o processo legislativo não foi democrático. O processo legislativo não assegurou-se a ampla defesa no processo legislativo. Não se ouviu. É um processo legislativo do mesmo nível daquele previsto para o monitoramento eletrônico. Célere, ouvindo-se só o lado da acusação, o lado da administração e os das empresas, que não tenho a menor dúvida, né? Sem dúvida alguma, elas têm feito lobby poderoso no Congresso Nacional, no que estão certas, estão vendendo seu produto. Incumbia ao legislador ouvir a defesa. Mas como no Brasil quem vai em cana é o pobre, né, é o miserável, né, então aí a defesa também é esquecida. Só que a defesa tem voz nesse país, cada vez tem mais voz, cada vez a gente berra mais, né, cada vez a gente chega mais lá. E aí o ministro Peluso, eu acho que é realmente espetacular, ele falou: opa, ampla defesa e autodefesa, né, ou seja, o sistema não obedece a isso. E retomando aqui o artigo que eu estava citando, antes do meu devaneio,
né? A Ana Sofia apresenta restrições quanto à operacionalidade, né? Que também foram apresentadas pela defensora pública Daniela Solberger na sustentação oral do nosso habeas corpus, né? Também sustentou para os ministros: olha, ministro, essa situação de cochichar aqui, parece coisas comezinhas, mas é aí que se faz a justiça e a injustiça, muito mais do que nos grandes tratados. É aqui que se faz a justiça real. E os ministros se sensibilizaram, né, para essa incapacidade técnica, por enquanto, disso. Agora, no final do artigo que cita en passant o Glauber Calegari e a Ana Sofia, no final diz assim: em 2006, o artigo é antigo, em 2006 será criado um grupo de trabalho com representantes das instituições envolvidas no processo. Quais são? Prodesp, Secretaria de Administração Penitenciária, Casa Civil e Tribunal de Justiça. Não está faltando alguém, não? Não está faltando dois, na verdade. Está faltando o Ministério Público, naturalmente, e não está faltando mais alguém envolvido no processo. Uma dica, alguém pode me soprar aqui no ouvido, né? Será criado um grupo de trabalho com representantes de instituições envolvidas no processo. Ora, a defesa é uma instituição envolvida no processo, seja ela pública da Defensoria, seja ela a defesa privada, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Como assim? A Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, tem uma área que cuida de questões penitenciárias, tá certo? A Defensoria Pública também tem um núcleo de situação, enfim, nós estamos aí. Só que o processo é viciado, o processo não quer ouvir a defesa. Então aí eu acho que a videoconferência, ela do jeito que está, ela é absolutamente, muito mais inconstitucional. Ela é digamos assim, corta-se mais uma das cordas que tentam ligar o fosso social, econômico e tal, que separa o Brasil da escravidão, né? O Brasil que manda os negros e os não tão negros, né? Como diz a música do Caetano e do Chico, os pretos e os não tão pretos, né? Enfim, vão cortando as cordas. Não, mas não é bem assim. Nós estamos aqui para, de uma maneira muito fundamentada, dizer que no Brasil a justiça tem que ser feita ouvindo-se a defesa também. Então, o projeto de lei infelizmente anda, mas a gente tem confiança que vai ser revertido, a gente trabalha para isso, por isso é importante esse tipo de espaço, né? E aí, então, eu termino essa parte aqui, ainda tem uns poucos minutos, dizendo o seguinte: então, a redação final do PL 7227B de 2006, ele prevê a inversão no artigo 185 do CPP, dizendo que agora o juiz realizará o interrogatório do acusado por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de presença virtual em tempo real, permitida a presença do defensor. Que bom, não é? Pelo menos isso. Então, é obrigação, mas se o juiz quiser, não, eu quero conhecer a pessoa, eu quero ver a pessoa. Não, o senhor está infringindo a lei, o senhor tem que fazer por videoconferência. Não pode conhecer a pessoa, né? Aí tem aquelas coisas, é muito genérico. Durante a realização do interrogatório será assegurado acesso à linha telefônica reservada para a comunicação entre o preso e seu defensor, quando ele estiver na sala de audiência do fórum. Novamente, revela-se o descaso, né? Porque essa história, a gente já está falando aqui, enfim, né? Até lembrando que no caso de CPIs, por exemplo, né? Às vezes são até parlamentares, quer dizer, o advogado fica ali atrás, né? O advogado fica, mas aqui não. A sala reservada do estabelecimento prisional será fiscalizada pelo MP, Poder Judiciário e pela Ordem. A Defensoria Pública foi esquecida, sendo que praticamente todos os presos, são, sei lá, 90% das pessoas são defendidas pela Defensoria Pública. Então é isso que está em curso, né? Aqui depois tem algumas outras disposições, mas nada que garanta a autodefesa, nada que garanta a autodefesa e nada que garanta a defesa técnica. Portanto, esse projeto de lei, a meu ver, ele espero esbarrar de novo no Supremo, espero que o Supremo mantenha essa linha dura. E aí? Mas então o Jurássico fala, então deixa. Quer dizer, são 124 mil deslocamentos de presos por ano no estado de São Paulo, um custo que deve ser de milhões de reais, etc. Não, é evidente que não. É evidente que não. Agora, se houve uma política do Executivo de levar o preso para o interior, os outros poderes têm que se adequar. E nós, a Defensoria, sabemos o quanto isso é penoso. Nós temos que
criar mais estruturas no interior do Estado, especialmente agora na área penitenciária. Por isso nós estamos tentando deslocar nos novos concursos pessoas para cuidar da área penitenciária, pelo menos nas grandes cidades do interior. O Poder Judiciário também. É muito mais simples. O Código de Processo Penal hoje ele prevê expressamente a possibilidade de o juiz fazer audiência no presídio. Que seja, se for só o interrogatório do réu, porque, claro, levar testemunhas para o presídio, até eu me sinto incomodado. Fico pensando, bom, nem que tenha uma sala de audiências dentro do presídio, levar testemunha, talvez a testemunha se sinta intimidada. Né? Da mesma maneira como o preso fica intimidado a fazer audiência lá. Bom, né? Sem a garantia. Mas pelo menos fazer o interrogatório do preso no presídio, qual é o problema? Ah, mas o juiz natural, ué, a tecnologia está aí, grave a sessão, grave em DVD com câmeras, as mesmas câmeras que vão transmitir a teleaudiência, grave, e se for uma carta precatória, um mecanismo assim, o